Oi, ouvinte do Literatura Oral, como é que tá aí do outro lado? Eu sou a Sabrina e hoje trago uma sugestão de poesia nacional. No último episódio comentei a novela A Visita, de Maeve Brina. Hoje vou falar de Felipe de Oliveira, um poeta daqui de Santa Maria, da onde eu falo, no interior do Rio Grande do Sul. Por aqui, Felipe de Oliveira dá nome a uma rua, que por sinal é paralela à rua onde eu moro, e também a um concurso literário anual, que premia conto, crônica e poesia. A grafia do nome dele é bem como vocês viram no título do episódio, com 2 P's e apóstrofo. O nome do poeta mesmo é Felipe Daut de Oliveira, e aí ele usa esse nome Felipe de Oliveira assim como o nome artístico dele, usava, né? Recentemente foram lançados 2 livros sobre o autor. Um reeditando a obra completa, organizado pelos professores Lígia Militz da Costa, Maria Eunice Moreira e Pedro Brum Santos. E a biografia do poeta, dos professores Lucas da Cunha Zamberlan e Pedro Brum Santos, os dois da Universidade Federal daqui, a UFSM. Eu estou me guiando por esses 2 livros para o nosso episódio de hoje. Antes de começar a contar sobre o poeta, peço que tu te inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa um like, deixa um comentário para esse episódio chegar a mais pessoas. Felipe de Oliveira nasceu em Santa Maria em 1890 e faleceu em Paris em 1933. Era jovem, tinha 43 anos, morreu em um acidente de carro. Os organizadores da obra dizem de Felipe que ele sempre buscou se refazer frente às inovações de seu tempo. Foi erudito, participante ativo da vida literária de sua época, foi uma personalidade complexa e um poeta de projeção nacional. Morou anos no Rio de Janeiro do começo do século XX, então ele experimentou a corrente modernista e viveu o período da Belle Époque. Felipe teve uma vida intensa. Nasceu 12 dias depois que o pai foi assassinado por questões políticas aqui em Santa Maria. E ele próprio foi engajado em atividades políticas. Com o irmão, João Daut de Oliveira, trabalhou pela vitória da Aliança Nacional, em 1930, que foi uma tentativa de possibilitar o Rio Grande do Sul participar do poder federal. Felipe de Oliveira foi a pessoa designada pela Aliança Liberal para ir a Pernambuco tentar a adesão do governador desse estado. O pai dele era de Pernambuco. Getúlio Vargas era o candidato da Aliança Liberal, que perdeu daí para um paulista, Júlio Prestes. Só que teve a Revolução de 30 e Getúlio acabou presidente. Essa revolução foi um movimento armado, um golpe de Estado que impediu o presidente eleito de tomar posse. Quando Vargas assumiu, em novembro de 1930, foi o fim da República Velha. Vargas impôs um governo provisório e, com isso, com essa imposição, os membros da Aliança Liberal ficaram contra ele, inclusive Felipe, que assumiu a liderança do movimento revolucionário no Rio de Janeiro, contra o Estado provisório imposto por Vargas. Assim, o poeta foi condenado à prisão ou ao exílio e passou a ser procurado pela Polícia Federal. A última carta de Felipe para o Brasil foi em 31 de dezembro de 1932, e o ano em que ele perderia a vida aconteceu no fevereiro seguinte. Então Felipe de Oliveira morreu exilado. Eu contei esse pedacinho da história política do Brasil para mostrar como o poeta, que nasceu aqui, no interior do Rio Grande do Sul, teve envolvimento na política nacional, além da sua poesia ter tido expressividade nacional também. Isso já seria muito para uma vida, mas Felipe ainda foi um empresário bem-sucedido no ramo farmacêutico laboratorial, que era a área de trabalho do tio dele, o tio Jango, que assumiu a função de pai na criação dele. E Felipe também se destacou na publicidade dessa empresa da família, se destacou como editor e como atleta, tendo participado na idealização da primeira piscina olímpica do Brasil. Eu que não queria ser prima do Felipe, imagina a comparação. Eu contei para vocês que eu ando interessada em astrologia, influência dos astros e tal e coisa? Pois é. E lendo sobre Felipe de Oliveira, eu fiquei pensando que deve ser interessante olhar o mapa astral dele. Deve ter uns trânsitos bem legais ali. Porque foi uma vida intensa, cheia de reviravoltas. Nasceu em Santa Maria, mudou para Porto Alegre, depois mudou para o Rio de Janeiro,
e foi uma pessoa influente em todas essas cidades. Teve o nascimento marcado pela tragédia da morte do pai por assassinato, mas parece que ele tinha uma estrela. Ele lançou 3 livros de poesia, uma peça e teve um livro póstumo em prosa. O primeiro livro é Vida Extinta, com 9 poesias, de 1911. Essas poesias têm atmosfera sombria e aparecem bastante os temas solidão e morte. Na segunda edição do Vida Extinta, de 1937, porque esse aqui que eu estou citando é uma terceira edição da obra completa. Na segunda edição, o prefácio trazia a frase: "O homem que foi impediu o autor que devia ser". Esse prefácio é escrito por um amigão dele, também poeta, Álvaro Moreira. Os organizadores da compilação falam em camadas sensoriais para descrever a poesia de Felipe de Oliveira. O segundo livro do poeta é Lanterna Verde, de 1926, lançado então 15 anos depois do primeiro, com características modernistas, imagens do cotidiano, sol, cores tropicais. Depois o título póstumo Alguns Poemas, de 1937, Felipe escreveu uma peça de título Cheia de Graça, publicada em 1934, então também póstumamente. A linguagem da peça é grandiloquente, erudita. Mesmo quando está escrevendo prosa, Felipe usa linguagem poética. A peça trata da vida no campo, no sagrado que reside no trabalhar a terra, em contemplar a natureza, estando vivendo no campo. Aproxima o trabalho com a terra, a poesia e ao sagrado. Em 1938, póstumamente, é lançado o livro em prosa. O livro póstumo tem como prefácio um texto do próprio autor, Felipe de Oliveira. Reúne colaborações dele em revistas e jornais. Um dos textos que eu escolhi para ler hoje é dessa compilação. Na biografia, o professor Lucas Amberlan conta uma história de quando Felipe tinha 16 anos e morava em Porto Alegre. O tio, João Daut, era leitor assíduo do jornal Correio do Povo e gostava muito das críticas musicais desse jornal. Um dia comentou com o diretor do Correio como ele gostava dessas críticas e perguntou se o diretor era quem escrevia. E aí, o diretor, que se chamava Caldas Júnior, perguntou se ele estava querendo elogios. O tio não entendeu e daí o diretor do jornal explicou que quem escrevia aquela coluna era o Felipe. E aí o tio Jango ficou orgulhoso, não só pela revelação da qualidade da escrita e do quanto o sobrinho era conhecedor de artes, mas também pela modéstia e discrição do guri, que não estava escrevendo e não tinha comentado nada. Para que Felipe conseguisse se destacar na cena literária do país, era importante que estivesse na capital federal, que então era o Rio de Janeiro. E aconteceu que em 1908, o tio farmacêutico participou de uma exposição nacional no Rio de Janeiro e fechou negócios lá com os 3 produtos laboratoriais dele que estavam fazendo sucesso. Talvez você já tenha ouvido falar na pomada boroborácica, no xarope Bromil e no regulador menstrual à saúde da mulher. Conhecem? Quando a família de Felipe se muda para o Rio de Janeiro, era tempo da Belle Époque na sua versão tropical. O Rio passava por uma reforma urbanística no governo Pereira Passos, com obras públicas que reconfiguraram a estrutura urbana e central da então capital federal. Felipe levou de Porto Alegre para o Rio seu primeiro livro de poesias, o Vida Extinta, que foi publicado lá em 1911. O pesquisador Lucas Amberlan explica na biografia que esse primeiro compilado de poesias é fortemente influenciado pelos contornos estéticos do simbolismo e abordava aventuras oníricas. O onírico que é bem parte do simbolismo, aquela estética literária que predominou na poesia, a gente lembra o nome do Cruz e Souza. Então que Felipe trazia imagens bem definidas e também um ritmo próprio. O Vida Extinta reúne experiências sensoriais, paixões por musas e temas crepusculares, bem ao gosto do simbolismo. Esse livro teve repercussão positiva. A revista Fonfon publicou matéria de página inteira. Depois Felipe foi colaborador na Fonfon, na seção Croquis às Pressas. A Fonfon, onde também trabalhou o escritor Lima Barreto.
E o nome da revista lembra uma buzina, alinhada com a estética das vanguardas do pré-modernismo, como o futurismo, que salientava velocidade, maquinário moderno, quer dizer, o maquinário da época, né, que era moderno, invenções da época, enfim. Foi nessa revista que Felipe publicou um dos seus escritos mais conhecidos, que é um texto breve e triste que mostra uma visão melancólica sobre a felicidade e que Zamberlan chama a atenção para a semelhança com o estilo de Mário Quintana, e a gente, não sabendo a autoria, podia bem tomar por um dos quintanares. Diz assim, abre aspas, a felicidade é como a luz das estrelas, só nos atinge depois que passou. Reticências. Trabalhando como empresário no laboratório da família, Felipe estreitou os laços entre publicidade e literatura. Com o tio e o irmão, criou o Almanaque da Saúde da Mulher, por isso que eu falei que ele também teve uma atuação como editor. Lembra que esse era o nome do remédio dele, que era um regulador menstrual e que era muito vendido na época, a Saúde da Mulher. O apóstrofo que ele adotou no nome artístico aparece aí também, no Almanaque da Saúde da Mulher. Além de promover os medicamentos da empresa familiar, o almanaque publicava variedades sobre moda, cultura, comportamento, além de oportunizar espaços a novos escritores, por meio de concursos literários. Então, tudo a ver que a gente tem até hoje aqui em Santa Maria, o concurso literário Felipe de Oliveira, do qual eu já participei na categoria crônico ou conto, não lembro, mas ainda não tive a felicidade de vir contar para vocês que fui premiada. Um dia. Uma das ações de Felipe foi contratar o Olavo Bilac como garoto propaganda do Bromil, o xarope. Aí o Olavo Bilac apareceu no almanaque contando que ficou curado de uma bronquite pertinaz com o medicamento. Outra ação publicitária pensada por Felipe foi fazer a propaganda do Bromil como uma paródia de Os Lusíadas, de Camões. A Epopeia Portuguesa, de 1572, é um texto enorme, com mais de 8.800 versos, divididos em 1.102 estrofes e 10 cantos. Para executar o projeto da paródia, As Bromilíadas, Felipe contratou o poeta Bastos Tigre e foi publicando aos poucos. Eu adorei essa ideia. Os Lusíadas, Bromilíadas. A biografia traz as estrofes 1 a 10 e a versão completa das Bromilíadas pode ser consultada na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Em 1926, Felipe publicou Lanterna Verde. Zamberlan conta que esse é um livro carregado de modernismo plástico, geométrico, refinado e decadência bem construída, que ecoa uma voz genuína dentre as que se ouviram no cenário nacional pós-1922, na Semana de Arte Moderna. Felipe gostava de participar de grupos, associações, era uma coisa da época também, eu acho. Uma dessas associações que ele participou foi a Tríade Indissolúvel, que ele formou com um irmão e um amigo por questões políticas, uma outra faceta do poeta. Mas nesse momento do lançamento do Lanterna Verde, junto com os escritores Ronald de Carvalho, Graça Aranha e outros, formou o grupo Dinamista, que era identificado com a estetização sensorial da vida moderna, conforme explicam os autores da biografia. Essa estetização da vida moderna era expressa em conceitos daquele contexto, como a velocidade e a máquina. O que segue ao período da efervescência cultural modernista é um período de agitação política no Brasil. Uma série de levantes se opõe à política do café com leite, aquele acordo que alternava no poder federal dirigentes de Minas Gerais e de São Paulo. Em 1930, Felipe atuou decisivamente pela Aliança Liberal, chapa de oposição ao Acordo do Sudeste, a política do café com leite, e chapa na qual estava Getúlio Vargas, como eu falei lá no início. Nesse momento, a tríade indissolúvel de Felipe de Oliveira estava a favor de Getúlio. Quando Getúlio é alçado presidente, com a Revolução de 1930, ele ingressa no poder com a promessa de logo convocar eleições. Só que 2 anos depois ele não tinha convocado eleições nenhuma e estava dando indícios de que nem ia convocar. Aí, muitos que tinham apoiado Vargas tomaram o lado dos paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932, entre eles Felipe.
E foi por estar abertamente contra Getúlio Vargas como presidente, durante essa revolução, que o poeta vai exilado para a França, onde morreu pouco tempo depois em um acidente de carro. Eu vou ler 2 textos em prosa do Felipe de Oliveira. O primeiro é da obra completa, sem título, do compilado de textos publicados em jornais e revistas de 1911. Eu escolhi esse porque tem humor e ironia. O segundo que eu vou ler é Ansiedade, texto em prosa poética de 1922, publicado na Fonfon, mas que até então não tinha entrado para nenhuma das antologias do autor. E ele está no livro da biografia. Ansiedade é um conto em prosa poética e com a linguagem grandiloquente que a gente vê na peça do poeta também. Não é muito fácil de ler em voz alta, inclusive. Marcar as respirações. O Ansiedade dialoga com as estéticas do decadentismo e do surrealismo, pela presença de texturas, de cores ressaltadas. Assim como na peça, a natureza aparece como exuberante. A história começa com um cataclismo e conta de um indivíduo solitário que desperdiça a vida a perseguir uma quimera. E quando se reconhece velho, percebe que o que ele perseguia, ele já tinha desde o início. É quase uma fábula. Mas essa é a minha interpretação. Me contem nos comentários qual é a de vocês. A biografia tem a cópia datilografada pelo autor, com as correções dele nesse conto. E na versão datilografada, Ansiedade tem o subtítulo 666, que depois não aparece na publicação da Fonfon. Ou não era um subtítulo, era só uma marca, mas tem um 666 ali. Além de arquivos datilografados, em que se vê as correções, as edições à mão do Felipe, os 2 livros trazem fotos do poeta e arquivos com a letra dele, que aparece também nas capas dos livros. Vocês já notaram que agora a gente não conhece mais a letra das pessoas? Achei bem bacana ver a letra do Felipe de Oliveira. E para quem quiser adquirir a obra e a biografia, consultem o site da editora da UFSM, que os 2 livros estão no catálogo. Eu vou deixar vocês com a leitura desses 2 textos do poeta Felipe de Oliveira, mas quero saber se vocês já conheciam esse nome, se ficaram com vontade de ler. Me contem tudo nos comentários. Até nosso próximo episódio. Fiquem bem. Um abraço. O meu amigo Eusébio foi sempre assim, um sentimental e um descontente. E como se o mundo e eu tivéssemos culpa das suas desgraças, cada vez que me encontra, gramofona a mesma chapa de impropérios contra o mundo e de lamentações por seus infortúnios. Ontem eu bem queria fugir dele. Vi-o numa beira de terrace e pelo ar compungido que lhe amargurava o rosto, adivinhei a iminência dessa nova crise. Mas qual? O Eusébio, lobrigando-me de longe, balbuciou um olá lastimoso. Amoluscou-se ao meu lado e começou. Ainda bem que te encontro. Preciso desabafar, preciso falar, contar-te tudo. Vamos sentar-nos ali. Tomarás um cacau. Não, meu caro, eu não bebo. Mesmo eu não posso, eu tenho de... Nada disso. Os amigos são para os grandes momentos. Eu preciso de ti. Fora grave demais o seu tom de oratória. Eu estava irremediavelmente perdido. Aquela criatura foi a minha desgraça, soluçou Eusébio. Foi não, é, mas eu sei que ainda faço. Isso não pode continuar assim. Tu não sabes a história toda. Eu te conto, a Júlia. Mas tu já me contaste tudo, creio. É verdade, a situação é que não melhorou. Eu sei qual é o meu fim. Podem chamar-me de ator, de idiota, do que quiserem, mas eu te juro que termino mandando uma bala aos miolos. Ó, Eusébio, você é um homem? Olha que já não tem mais 15 anos. Depois, que diabo, o suicídio é o fim de todos nós. Menos essa. Você é porque tem vivido pouco.
A vida só se deve desejar enquanto nos parecer interessante. Quando se esgotaram todas as sensações, quando já se sentiram todos os aspectos, o homem inteligente como nós só tem um gesto, o revólver ou o arsênico. Viva! Deves publicar isso em um volume de filosofia, já que não aproveitaste o Dias Braga para um drama em 8 atos. E fazes troça, mas eu te peço, se eu for levado a esse extremo, não permitas que tornem ridículo o meu caso. Estás me saindo um grande idiota. Fica certo. Se ainda não consumei esse desfecho trágico, foi por falta de coragem. A morte é a minha única preocupação. Você está apavoroso. Vamos andar um pouco. Era sábado. A avenida transbordava. Começamos a caminhar. Dispusemo-nos a ir para o lado oposto e quando o atravessamos, um automóvel dobrou de chofre o canto da Assembleia, precipitando-se sobre nós. Houve gritos, fonfons, eu corri e só ao sentir-me abrigado no trotuar foi que tive calma para reunir as ideias. A primeira coisa que me lembrei foi do meu descrente amigo. Ele de certo tinha se deixado matar. Olhei em torno. E à minha frente surge então o Eusébio, pálido, cadavérico, espectral, a dizer comovido e trêmulo: se eu não fosse tão ágil, esse imbecil do chofer me tinha morto, estupidamente. Ansiedade. Rouco, bufando às soltas em atropelos devastadores de lufadas ríspidas, buzinando a garganta empedernida das furnas, o estridor tumultuário dos ciclones, descorchando os caules velhos em lascas de ramos partidos pelo esforço da françaria desnastrada, aos gorgolhões do ululo torvo, destruidor e epilético rufa, em sinfonias clamorosas de silvos e tufões, o vento desencadeado. Pela encosta verde da montanha, o cortejo das árvores movimenta-se em arremessos vergastantes de galhos torcidos, como a querer precipitar-se para cima e para baixo, debandando ao fragor de Procella, em que os vortilhões descolmantes se arrojam de esbarro contra o empecilho argiloso dos píncaros. No alto, encapuchando a calvície áspera da serra, os montões de granito soltos aos blocos enfrentam a fúria da derrocada e a ventania arremete de ira acesa, impotente, mavórtica e retrocede, se avoluma e retorna em gorgolejos mais cavos, ruflado em trêmulos de bordão rouquenho no oco das brechas. Depois, ainda frágil na cólera do desafio, investe com raiva de touro a provocação escarlate das gangas para a pedra mais a topo no amontoamento, até que súbito, fendendo-a a reta quebrada de um raio, ela estala bipartida e desmorona da avalanche através das vegetações cerradas, clareiras e socavos, deixando pela ramaria dos troncos batidos, no despenho, um tremor repercutido de fronde a fronde, como nos hervaçais estiolados se prolonga o frêmito que corre ao passar de algum leão perseguido, em pinchos rápidos de correria e de fuga. Ao estrépito do desmoronamento, atroando em rebos de trovoada pelo ar abafadiço e angustiante que os tufões torvelinham em ondas cálidas, os pássaros espavoridos rasgam voos bruscos e incertos para as altitudes largas do céu pardacento, bordando a fogo elétrico de relâmpagos e assim revoando sem rumo, enrolados pelas serpentinas dos coriscos, debuxam no gorgorão chamalotado das nuvens cor de barro o escorço de um teto cabalístico. De repente, em catadupas, se despejam as bátegas pluviais d'água em fios grossos, tamborilando nas folhas, ecoando nos grotões, martelando nas rochas, e por entre o cristal das cortinas líquidas tudo reluz, lacado a esmalte, com polimentos de clorofila sobre o limbo das palmas, crostas espessas de veludo acetinado na pelúcia verde garrafa dos musgos, retoques úmidos de verniz pela massa barrenta das pedras. O homem da montanha galgou o penhasco fendido, culminando na paisagem agreste a escorregar para as faldas,
levanta os braços acima da cabeça arrogante e desfere o seu grito dominador como um estímulo à revolta da tempestade. Eia! Eia! A chuvarada se derrama em mais avolumadas torrentes. Uma faina de devastação impele a levar tudo de enxurrada para o bojo dos espenhadeiros. Os ramos, a dupla investida do aguaceiro e do vendaval, opõem o esforço vão das fibras retesas, mas vergam, estalam, racham-se estrepitosamente, e as águas, afluindo em regato, rolam pelos declives e fazem explodir em cada contorno da árvore ou em cada aresta de seixo notas límpidas e melodia estranha a ritmar sua queda musical e sonora. Espécie de misterioso canto dionisíaco com que vai celebrando o culto de se entranhar pelo ventre da terra e umedecê-la fecundadoramente para as germinações maravilhosas. O homem da montanha rutila os olhos de aço onde queima a centelha de uma onipotente energia. Lá, entre a agitação de dilúvio em que a natureza se rebela, ele é o humano invencível, quase um deus, e enquanto penhas se partem, árvores se quebram, levanta-se no cúmulo da montanha a escultura do seu corpo semi-bárbaro, atirando para o alto as mãos imperativas, orgulhosas de sentirem que aos seus gestos é que se compassa todo o clangor ululante da tormenta. Plantaram-no lá, acima, a energia e a coragem, fazendo-o o ser mais forte do nomadismo no seio agreste, desse paraíso novo onde a sua voz é a única voz que gorja a afirmar uma certeza de domínio. Homem da montanha, resto talvez de raças mortas ou emigradas para outros sítios, ele cresceu à sombra maternal das florestas, sem passado, sem legenda. E foi a terra que o aleitou nas mamas turgescentes de seus frutos, arrelvando-se em berço carinhoso para o fazer dormir os seus primeiros sonos embalados ao cântico infantil de águas correntes. Nunca ensinaram a seus músculos o movimento e o gesto, nem boca houve a que imitasse o balbúcio articulado das palavras. Tudo o que de humano fazia o homem da montanha viera da força do seu instinto a desabrochar em viço agreste de flor inculta. Só, no labirinto intransitado da mataria, sua infância correu como a vida de um pássaro a cujas asas bastassem, como o infinito, o chão imenso, aberto e largo sob as copas ramalhudas, por onde conduzisse a sua liberdade de ave erradia. Chegou-lhe depois a adolescência, e ao mesmo tempo que em suas formas se aprimoravam atletismos robustos e modelagens viris, sua percepção desenrolou-se do véu espesso que a abrumava e o homem da montanha adivinhou todo o encantamento da vida errante. Pela primeira vez, seus olhos inquietos cambalearam de amortecimento contemplativo e a paisagem brotou para eles em conjuntos gloriosos. Agora que a alma rompera em borboleta de ouro o casulo em que o instinto a aprisionava, tudo lhe aparecia em revelações de beleza virgem, com manchas vigorosas de um cromatismo graduado na escala interminável dos verdes. Descobriu na natureza uma espécie de outro sexo e embriagou um grande amor quase carnal pela terra exuberante. Os seus sentidos tinham a necessidade emotiva da paisagem. Seus grandes olhos fúlgidos irradiavam pelo verde, a esmo, de lado a lado, até os últimos planos remotos, e ávidos de perspectivas diferentes, iam descortinando vertiginosos quadros por onde apenas escorregavam na perseguição de outros mais fugitivos, em recuo para além das balaustradas dos troncos. Ia subindo a montanha, e seus dias fugavam sem os perceber, absorto na adoração desse deslumbramento em que a terra se desnudara para ele. Eterno sonho verde, a vida agora. Mal o torpor dos longos sonos se espancava ao debandar das sombras, manhã vinda, e o corpo moço alçava o ousado empino, já para sua íris, ainda escondendo o brilho em arredondados de sonhos mal despertos. Era tudo um fulgir, apunhalante de esmeralda faiscando resplendores sobre as copas onde irradiava o encandecer do verde ao sol.
A paisagem parecia também acordar com ele, como se ambos houvessem dormido o mesmo sono. Os galhos enrijavam-se mais espreguiçantes, se ainda a luz não vinha em jorros, mas logo ao descerrar o céu sua pupila de ouro, as folhas espanejavam farrapos de névoas pendurados em seus recortes, e limpo o azul de brumas, clareando o espaço em cima, enchia toda a floresta em hino alegre e algazarrento que as árvores modulavam pela garganta dos pássaros. Os troncos, palhetados a sol nas curvas lentas, erguiam-se em verticais airosas, e os ramos abundantes, com intervalos estreitos por onde o céu espiava, expandiam-se com a graça flórea de uma umbela bordada a torçal frouxo azul celeste. No chão de avencas trêmulas e fetos rasteiros, as cobras molengas riscavam estrias visguentas entre touceiras rasas, e sob uma golfada ofuscadora de luz a pino, numa abertura de clareira, as panteras malhadas e os tigres fulvos, machos e fêmeas. Um rápido fremir nas repas reluzentes, beiços arregaçados babujando, roçavam-se com lassidões voluptuosas de cio. E o homem da montanha exultava, desaparecendo nas brenhas. Fizera-se o triunfador, o todo-poderoso, pelo amplo limite das selvas abrutalhadas. As feras bravias dilaceravam-se em reencontros de disputa, trucidavam-se sanguinolentas para a conquista da presa, apunhalavam-se de patas aguçadas em lâminas de unhas metálicas, rugiam no aviltamento da derrota ou no urro da vitória, extinguindo-se umas às outras em refregas de morte. Os abutres e as águias rivais atroavam pelas arenas lúcidas seus gritos desesperados em transportes de investidas loucas, conduzidas no delírio guerreiro para mais alto, para mais longe, deixando um rastro oscilante de penas, até que de invisíveis alturas a fulminação de um tombo trazia para a terra os dois corpos rasgados, vencido um em estertores, agônico, mas ainda preso ao outro pelo bico recurvo, arpoado fundo nas carnes do inimigo. Só ele não combatia. Toda a ferocidade se calmava ante a sua efígie serena e hercúlea. Não lhe era preciso a luta. A vida é o que ia levando idade afora com a missão de o tornar poderoso e divino. Só ele possuía o intraduzível segredo do sentir e arrancara o mistério de saber amar a terra. De sol a sol, seus passos prosseguiam na escalada da montanha, e sempre o mesmo verde, eterno e novo, derramava-se por extensões indefinidas. Quando as folhas fanavam e os ramos pendiam tristonhos nos invernos, ele colava o ouvido ao solo e escutava a repartição das seivas, circulando nas artérias das árvores, disseminando-se por toda a flora, em acordes cadenciados de uma longínqua música, audível apenas para o seu ouvido. Assim o homem da montanha avançava. E quando, em tarde turva, calcou o pétreo cume, a quantos sóis havia já deixado o embasamento desse píncaro? Nem já sabia. Chegara finalmente, e embora nunca houvesse aprendido a sofreguidão de um anseio, alucinava-o o encanto brutal dos panoramas desgrenhados. Na calma dos seus nervos, nesse instante, acordou o primeiro ímpeto violento. Correu para o mais enlaçado bloco de granito e, vendo-se mais forte que toda a natureza destroçada, céus feridos a relâmpagos, paisagens em convulsões, morros de pedras sólidos desabando, troncos rachados a tufões, sabendo-se vencedor de tão formidável cataclismo, foi que o homem da montanha atirou para o alto as mãos imperativas, orgulhosas de sentirem que aos seus gestos é que se compassava aquele clangor ululante, e desferiu seu grito dominador, como um estímulo à faina da borrasca. Eia! Eia! Ao vir do sol, depois, na calmaria de uma alvorada alegre, dealbando com a frescura saudável de quem sai de um banho, o homem quedou de olhos perdidos pelo céu lavado, aberto entre algodoamentos de nuvens brancas. E um abalo de ressurreição iluminou-lhe visões ignoradas.
Nunca estivera em face de infinitos. O que antes percebia circundá-lo era estender os braços e atingir. Agora, a realidade das distâncias, o firmamento remoto, os descampados longínquos, a esfinge das brumas panejadas em velório sobre o poente, perturbavam um desequilíbrio de ansiedade. Os arredores amplos da sua montanha pareciam-lhe estreitos e monótonos, sempre o mesmo verde, o verde contínuo, o verde imutável. Aquele cenário acolhedor, transbordante outrora de encantos selvagens, repetia-se invariável, cansativo, amesquinhado ante a beleza dos aspectos novos. Para que subira tanto? Por que não se deixou viver pelos ermos felizes, onde o azul se o descobria? Era por entre rasgões da cúpula movediça que as frondes arqueavam. Entretanto, fizera a ascensão extrema, e já lhe cercavam abismos de ânsias. A noite não lhe dava trevas que o adormecessem. Transportava-o a insônias veladas pela fulguração das estrelas em chispas de magnésio aceso, e lhe fecundava desejos de prendê-las nas mãos. A claridade ampliava-lhe a percepção do impossível. Mas um dia, ao nascer do crepúsculo, enquanto seu olhar vagaroso se arrastava pelo círculo do horizonte, viu erguer-se, atulhando os espaços, o talhe azulado de uma outra montanha, imersa de nevoeiros. Lá, a montanha azul, um pedaço de céu feito montanha, a realização de seu anseio a chamá-lo de longe. Uma vontade aflitiva sufocou-o. Caminhar para além, andar de aurora a aurora, ardente e sôfrego, em busca de outra vida, demandar outras sendas com o alvoroço de uma esperança a estimulá-lo, ir despertar no leito de cobalto da serrania o avantesma adormecido do seu ideal, e então viver a alegria única de ter ao premir dos dedos o corpo esquivo de sua ambição. Alçou com mais audácia a cabeça altaneira, armou-se em desenvolta atitude de coragem e começou a descer a estrada verde de sua montanha, rumo aventureiro da conquista. Na desfilada dos declives, os lugares antigos da existência passada fugiam rápidos, sem que os reconhecesse, e no estugamento das marchas céleres, a romaria das árvores ia correndo para trás, recuando para longe. Depois, o vulto sortuno do monte abandonado se quedou no isolamento triste das planuras, aprumando o dorso convexo de dromedário imóvel, rígido, paralisado, como se a respiração de um monstro se houvesse extinguido dentro dele. A baixada rasa e infecunda alongava-se em desdobramentos de areais e campos lisos. E o homem avançava, avante sempre, etapa a etapa, exaustinando-se e persistindo, até que um dia sentiu no andar o esforço da subida. Era a montanha azul. E logo para além seria o termo. As jornadas sucediam-se. Uma névoa densa, já pedaço de céu ou cegueira de ansiedade, sepultava os caminhos, mas nunca esmorecer. Os seus músculos foram perdendo a esbelteza elástica em que se retesavam na partida. A figura arrogante encurvara-se com flexões de cansaço e um frio de geada doía-lhe na cabeça agressiva, forçando-a a pender de encanecida. Mais para além. As pernas frágeis, movidas em vagares de anquilose, venciam distâncias a esforços grandes, e em noite alta e tranquila, de céu rasgado e calmo entre alvos ciros, sem pontos de astros que fulgissem na irradiação do luar intenso, o homem parou, após a suavidade de um caminho plano, e os seus olhos, rolando pelas sombras em volta, sentiram de novo que faiscavam de um píncaro. Chegara. E mal o sol purpurejasse a barra do levante, sob seus pés veria toda a montanha azul do seu anseio. A madrugada, enfim, clareou de tintas louras e alaranjados tênues o cristal fino do espaço. O homem levantou da pousada curta, o corpo aniquilado, e só então, à luz nascente, examinou a mísera ruína que arrastava.
As mãos de outrora engelhavam-se, encarquilhadas, em garras inúteis. As barbas brancas, longas e fartas, caíam-lhe como uma mortalha. E ao chão descansava um cajado humilde que ele nem sentira haver-lhe amparado o errar de caminheiro. Envelhecera sim, mas a montanha era sua. E escancarou as pálpebras para a tontura do deslumbramento. À sua vista incrédula, encharcavam-se dilúvios de sol, panoramas assustadores. Eram as mesmas árvores de seivas pletóricas, o mesmo desespero de folhas confusas, os mesmos troncos dilatando galhos vigorosos, toda a paisagem de trópico a que fugira, colorindo-a a mesma nuance verde, desatinadamente verde. E para trás, lá para o extremo da planície baixa, nas distâncias de um horizonte esfumado, a montanha, cujo abrigo se fizera quase divino, arremessava o cabeço altivo para as alturas ensanguentadas de aurora, e toda ela vestia o mesmo véu azul com que lhe acenava o aspecto fugidio do seu sonho. O homem parou, fitando-a, exangue e espavorido. Súbito vitalizou um estremeção de vigor ressuscitado. Então, rasgando um riso moço nos beiços, fanados entre rugas, levantou da terra o seu bordão de romeiro e, ao léu da ansiedade assassina, rumo à quimera azul tentando, na distância, recomeçou a descer a montanha, fantasma trôpego da vida, caminhando vãmente para a eterna ilusão dos sonhos renovados.